Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas são para te ajudar a elevar sua autoestima, para se sentir mãe, mulher e esposa mais confiante. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre como minimizar as autocríticas destrutivas. Imagina você convivendo com uma pessoa que fique dizendo pra você que você é feia, que você não cumpriu o que promete, que você não é capaz, você é preguiçosa. Imagina você vivendo com uma pessoa assim. Você ia dar um jeito de se afastar, não iria? Agora, e quando essa pessoa é você mesma, se criticando? Você imagina convivendo 24 horas com uma pessoa que te critica, ou então você ficando 24 horas esperando a qualquer momento ser criticada. Então, é isso que a autocrítica destrutiva ela faz. Como o próprio nome diz, essa autocrítica destrutiva, ela destrói a autoestima. Então, é uma crítica que ela é carregada de emoções e sentimentos negativos. Quando você faz a autocrítica destrutiva, você descarrega raiva, amargura, rancor, vergonha, tudo em cima de si mesma. Só que nem sempre a autocrítica ela é ruim, porque quando você faz a autocrítica construtiva, aí sim você consegue ter uma evolução, você consegue ter um resultado. Então, qual é a diferença entre a autocrítica destrutiva para a autocrítica construtiva? É como se fosse, sabe a novela Mulheres de Areia, que tinha a Rutinha e a Raquel? É a mesma coisa. Aparentemente elas são as mesmas. Só que a Ruth ela é boa e a Raquel ela é má. É a mesma coisa. A autocrítica ele existe, só que tem a boa e a má. A autocrítica destrutiva, ela tem o intuito de te punir. E a autocrítica construtiva, ela tem o intuito de fazer você entrar numa reflexão para evoluir. Então, quando você faz a autocrítica construtiva, você aprende com ela. Então, você faz uma análise racional das suas atitudes. E a autocrítica destrutiva, além dela te prejudicar, né, além dela destruir a sua autoestima, ela também influencia no seu relacionamento com as outras pessoas, e especialmente com seu marido. Por quê? Às vezes você tem a impressão, você presume de que ele te critica da mesma forma que você se critica. Então, às vezes o seu marido ele pode fazer um comentário que é neutro, só que você entende como uma ofensa. Então, o que eu vou ensinar para vocês hoje é como minimizar esse hábito de ter essa autocrítica destrutiva e aprender a fazer uma autocrítica construtiva. E eu quero ajudar vocês a fazer isso porque eu também já passei por isso. Eu era uma pessoa que eu me criticava muito, eu exigia muito de mim. Tudo bem que essa exigência, ela me ajudou a alcançar alguns objetivos. Só que do modo que eu fazia, eu me machucava. Eu diminuía a minha autoestima. Então, eu não me respeitava e eu achava que as pessoas não me respeitavam também. Mas não era porque elas não me respeitavam, é porque eu mesma não me dava o respeito. Eu mesma não me tratava do jeito que eu deveria ser tratada. Então, depois que eu entendi como que eu conseguia criar esse hábito de ter uma autocrítica construtiva, aí eu comecei a fazer essas reflexões de forma mais madura. Então, antes eu tinha me acostumado a falar daquele jeito comigo mesma. Pra mim era normal. Só que não era normal. Eu percebi que eu poderia fazer a autocrítica construtiva e conseguir me respeitar, respeitar as minhas falhas e também reconhecer os meus acertos. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas práticas para vocês começarem a eliminar esse hábito da autocrítica destrutiva. Primeira coisa que vocês têm que fazer: identifique se essa autocrítica ela está sendo construtiva ou destrutiva. Então, avalie os seus sentimentos quando você está fazendo essa autocrítica. Você está criando um plano de ação ou você está só se rotulando? Se você estiver se sentindo pior do que quando você começou a fazer a autocrítica e você não tiver saído dessa autocrítica com um plano de ação, é porque você está fazendo a autocrítica destrutiva. Então, quando você faz isso, esse passo de identificar, ele é importante porque você traz para a consciência um hábito seu, alguma coisa que já é algo que já se tornou automático.
É a mesma coisa quando você tá fazendo uma dieta, você tá tentando fazer e quando você se deu por si, você já tá comendo alguma coisa que não deve. E aí a nutricionista, ela sempre recomenda, né, que você, quando acontecer isso, que você traga para sua consciência quais são os sintomas que você tá tendo. Você tá tendo sintomas de fome, por exemplo, como um vazio no estômago, ou o estômago roncando, a barriga roncando. Você tem esses sintomas físicos? Se você não tiver esses sintomas físicos, você não tá com fome. Então ela pede para você trazer esse hábito de comer sem pensar para a consciência. E é a mesma coisa que a gente faz aqui para identificar essa autocrítica. A gente traz para a consciência para saber se está sendo uma destrutiva ou uma construtiva. Segundo passo. O segundo passo, ele vem com as perguntas fortalecedoras. Essas perguntas fortalecedoras que eu vou ensinar vocês, ela vai te ensinar a se tratar de uma forma mais gentil. Você vai começar a se tratar como se você estivesse tratando, como se você estivesse conversando com uma amiga querida sua. Então se pergunte, como que eu posso me tratar melhor? Como que eu posso ser mais amável comigo mesma? Então mostra para o seu cérebro, mostra para sua mente que você quer se tratar melhor. Então pergunta para ela, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso me tratar melhor? E agora a gente vai criar uma autocrítica construtiva na prática. Então vamos lá. Pra gente criar uma autocrítica construtiva, primeira coisa, quando você for fazer essa autocrítica, avalie os comportamentos e não rotule as ações. Então avalie apenas os comportamentos, sem se rotular. A segunda coisa, se pergunte o que você poderia ter feito diferente para que da próxima vez você consiga repetir, para que da próxima vez você consiga fazer melhor. Por exemplo, já aconteceu com vocês de ter acontecido uma determinada situação, passada aquela situação, você fica com aquilo na cabeça, remoendo, falando, nossa, eu devia ter falado assim, eu devia ter agido assim, devia ter agido assado. Não acontece isso? E tudo bem fazer isso. A única coisa que a gente não pode fazer é se ofender enquanto estiver fazendo essa autocrítica, sabe? Se rotular. Porque a punição, ela não leva você a evoluir. Na verdade, ela não leva a lugar nenhum. Não adianta se punir. Então, pode fazer sim essa autocrítica, só que de uma forma acolhedora. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma situação simples. Então, por exemplo, você estava cansada à noite, né? Já tinha trabalhado, cuidado de casa, de filho, precisava lavar o cabelo, só que o cansaço falou mais alto. E aí você foi deitar e falou, não, amanhã, quando eu acordar, eu lavo meu cabelo. E aí no outro dia você acordou, acabou acordando atrasada, teve que sair na correria, foi trabalhar do jeito que tava mesmo. Chegou lá no banheiro do trabalho, você olhou no espelho e viu o cabelo do jeito que tava. Aí vem um exemplo de autocrítica destrutiva. Então você olha o seu cabelo e fala, nossa, olha o meu cabelo. Como que eu tive coragem de sair de casa assim? Eu não cumpro nada que eu prometo. Olha como eu sou preguiçosa, eu falei que ia acordar mais cedo e eu não acordei. Olha que cabelo horrível. Então, quais são os sentimentos que esse tipo de autocrítica ele traz? Então, ele traz um sentimento de vergonha, de raiva, de frustração. E você não saiu com nenhum plano de ação dessa autocrítica. Agora, vamos para um exemplo de autocrítica construtiva. Então, a mesma situação, você chegou no banheiro e viu o cabelo naquele estado. Aí você olha e fala, nossa, meu cabelo tá estranho mesmo. Ai, mas ontem eu tava tão cansada. Se eu soubesse que ele ia ficar desse jeito, eu tinha feito um esforcinho extra, eu tinha lavado meu cabelo que hoje eu ia me sentir bem melhor. Qual que é o sentimento aqui? Você sai com um sentimento de acolhimento, um sentimento de compaixão. E você sai com um plano de ação. Você sabe que da próxima vez que acontecer uma situação parecida, você vai fazer um esforço extra para lavar o cabelo, porque você sabe que depois você vai se sentir melhor. Então, entende qual que é a diferença de uma autocrítica destrutiva para uma construtiva? Agora, o quarto passo. Faça elogios a si mesma. Quem dera se a gente se elogiasse da mesma proporção, na mesma frequência que a gente se critica. Tem uma pesquisa que foi feita no Reino Unido com uma série de mulheres foram entrevistadas
E eles descobriram que 42% das mulheres não têm o hábito de se elogiar. É praticamente 1 em cada 2 mulheres que não se elogia. Tem uma frase da Louise Hay, que era uma escritora, ela tem uma frase ótima, ela fala assim: lembre-se de que você se critica há anos e nunca funcionou. Experimente aprovar a si mesma e veja o que acontece. Então é justamente isso. Então, para cada crítica que você fizer, faça pelo menos 3 elogios. Porque quando você estiver fazendo a crítica, você vai ter um sentimento ruim, tudo bem, você tem um sentimento negativo. Só que quando você muda e você traz elogios junto com essa crítica, você muda a rota dos seus sentimentos, entendeu? O que você ia ficar com um sentimento de culpa, um sentimento ruim, você muda e vai para um sentimento positivo. Então cria esse hábito, né? Cria o hábito de reconhecer quando você se orgulha de si. E você se criticar, e um resultado dessa pesquisa, né? 1 em cada 2 mulheres não se elogiar, é o famoso comum que não é normal, né? A gente não pode se acostumar a não se elogiar. Não pode ser normal a mulher não se elogiar. Então, ame a si mesma como Deus te ama. Não se critique tanto. Quando você tem que entender que as pessoas, elas vêm e vão da sua vida. Então vai vir pessoas vão embora, só que você vai permanecer. Quando você não tem internet, quando você tá sozinha consigo mesma, você consegue apreciar a sua companhia? Então comece a criar o hábito de ficar mais sozinha, consigo mesma, sabe? Sem celular, sem TV, sem nada. Só você e você. E tente começar a apreciar a sua companhia. Faça isso que você vai perceber o quanto que você vai conseguir contribuir para a sua autoestima. Porque a autoestima não é só você cuidar da sua aparência. Não é só você pensar no físico. É você também olhar para dentro de si e acolher com amor as suas falhas. Acolher com amor os seus erros. E aí sim criar um plano de ação para depois você corrigir. Mas acolha com amor. A autoestima elevada, ela tem muito a ver com o que você faz para si quando ninguém tá vendo. Então, apliquem essas dicas. Eu espero que vocês aprendam a reconhecer os seus defeitos com amor e aprenda a reconhecer tudo que você faz de bom com amor também, com a mesma intensidade de amor. E eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a elevarem a autoestima.